quero, nesta ocasião, cumprimentar a todos os nossos irmãos em Cristo, nossos amigos que sempre têm acompanhado a programação da Escola Bíblica Dominical aqui da TV ADNP e também como nossos outros programas, né? E nesta ocasião estamos então já estudando a lição de número 10, onde no domingo próximo, dia 9 de março, estaremos então reunidos, né, nas igrejas que adotam essa lição para estudar o seguinte tema: as leis civis entregues por Moisés aos israelitas, né? E o texto áureo, né, dessa lição encontra-se registrado no livro de Salmos 94 e o versículo 15, que diz da seguinte forma: mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo, olha só, todos os retos de coração, né? Então, nessa aula de hoje, nós estaremos então estudando acerca das leis, né? Essas leis podemos chamá-las então de leis básicas, que tratavam então especialmente da proteção à vida e também à propriedade. Então a lição ela vai estar abordando esses dois quesitos, né? Então, umas leis básicas, né? Então, desta forma, né, o povo então, ao aceitar, né, o livro da aliança, né, registrado aqui em Êxodo 24, nós podemos ver que o povo, então, ele se entrou num relacionamento, né, especial com Deus e, de certa forma, comprometeu-se, né, a obedecer o Senhor, né? Então, nós observamos que vale ressaltar que a lei não tem poder algum, né, de mudar a natureza humana, né? Então a lei ela não tem essa capacidade, não tem esse poder. A lei então ela apenas, né, protege, olha só, ela protege a vida e a propriedade ao regular o comportamento humano. Então ela não muda, ela apenas regula, né? Então, quando nós observamos, né, olhamos para as escrituras que estudamos, que examinamos, nós podemos observar que um dos períodos, então, assim, mais críticos, né, e também mal sucedido, né, na história do povo de Israel, né, foi justamente o período, né, que abrange ali a história dos juízes, pois a Bíblia fala que cada qual fazia conforme, né, o que achava reto o seu coração, o que achava reto aos seus olhos, né? Então cada qual ia fazendo, né, o que ele achava, né? Então não olhava nem observava para a coletividade, né? Então era cada qual por si, né? Cada um por si. Então nós vamos ver várias referências, né, abordando esta questão. Uma outra questão também vale, né, ressaltar aqui nesta lição é que a imposição de boas leis não garante uma sociedade perfeita, né? Então não adianta imposição de boas leis, isso não garante, né, uma sociedade perfeita, mas promove a ordem, olha só, e evita então a anarquia. Então, agora, a imposição de boas leis, é claro que ela vai promover a ordem e também ela vai evitar a anarquia. Bom, no primeiro capítulo, né, desta lição, nós encontramos então Moisés, o mediador das leis divinas, né? E o primeiro subtópico vai relatar justamente essa questão de tendo Moisés como o mediador, né, aquela figura que estava ali, né, para ouvir da parte de Deus, né, o que Deus tinha a relatar e ele transmitia ao povo, né? Então, quando olhamos para
essa questão de Moisés como mediador, né, nós observamos que esse contexto, né, nós vemos o povo, então, com medo. Mas como assim? Né, os israelitas, então, estavam próximos, né, àquela montanha, né, aquele monte. E aquele monte, por sua vez, estava-se em chamas, né, fumegando, aquele topo dele. E eles ouviram, né, a voz do Senhor, né, a voz do Deus Todo-Poderoso, né, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e também do Deus de Jacó, né? Então, observamos que experiência tremenda, né, foi essa, né, daquele povo, né? Então, quando viram aquele cenário, né, afastaram-se e puseram-se de longe, né? Isso é conjectura nossa, nós podemos observar, né, quem sabe, né, isso acontecer, deles estarem ouvindo toda aquela questão, aquela experiência, e começaram a se afastar, pois viram então a sua fragilidade, né? Sentiram os seus pecados, né? Então, o medo tomou conta deles, né? E eles pediram então a Moisés, né, para que este lhe servisse então de intermédio, né? Olha só, o Êxodo, né, ele vai estar relatado na palavra do Senhor, que eles falaram assim, fala tu conosco, né? Fala você, Moisés, conosco, e nós te ouviremos, nós ouviremos você. E não fale Deus conosco para que não morramos, né? Então, eles queriam que Moisés fosse, então, aquela pessoa que iria relatar, né, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, né? E eles ouviriam então a Moisés. Nessas circunstâncias, então, eles sentiram que não estavam assim, então, tão preparados para questionar a posição de Moisés, ou seja, né, quando Deus levantou Moisés, que colocou ele ali na frente ali, eles não estavam, então, não acharam, né, melhor falando, aptos ou capazes, né, de questionar então a liderança de Moisés, né? Moisés, por sua vez, então, lhes deu uma palavra tranquilizadora, né, e falando que não havia então necessidade de temerem excessivamente, pois Deus, né, veio para provar-lhes, né? Deus foi ali para provar o povo, ou seja, Deus estava testando o povo a respeito então dos seus mandamentos, né, para ver se eles, né, iriam respeitar os mandamentos do Senhor, né? Então Deus estava testando. Então não precisavam ter medo, né, dos relâmpagos, não precisavam então ter medo, né, daqueles trovões, né, da voz do Senhor, mas eles deveriam apenas temer, né, ter um temor, né, santo, para que não pecasse contra Deus, né? Então os filhos de Israel, né, os filhos de Deus, não precisam ter medo das providências divinas, mas é essencial possuírem um temor piedoso que os levem à reverência e obediência. Bom, dentro desse primeiro capítulo, ainda que trata Moisés, né, sendo o mediador das leis divinas, vamos encontrar também o segundo subtópico falando a respeito das leis concernentes à escravidão. Bom, quando ouvimos essa expressão escravidão, logo vem à nossa mente, então, né, imediatamente, ideias como prisão, né, ideias como privação de direitos, né? A escravidão também é ser forçado a fazer, né, o que não quer, né? Então a pessoa é ser forçada, né? Escravidão também passa pela nossa mente a questão de humilhação, né? E sem falar nas chicotadas, né,
nas suas, nas exploração, seres humanos tratados então como animais, né? Ou seja, o ser humano sendo colocado abaixo, né, de bichos, né? Enfim, tudo aquilo que lemos e ouvimos acerca, sobretudo, da escravidão, retrata, né, então aquela idade moderna que nós aprendemos então nas escolas quando passamos por lá. Entretanto, né, as coisas parece que eram bem diferentes, né, no contexto bíblico, né, as coisas não eram bem assim no início, né. Claro também que havia, né, os casos de exagero, né, é claro que havia casos de abuso, né, de injustiça no trato com servos na antiguidade, mas no modo geral as relações, né, entre senhores e servos não eram abusivas. Olha só, principalmente entre o povo hebreu e também os primeiros cristãos. Então a Bíblia tem várias referências, né, que trata acerca deste assunto, né. No entanto, queremos ressaltar apenas que a lei dizia que quando ele completasse, né, um certo período de tempo servindo aquele senhor então colocaria ele em liberdade, né, daria então a sua liberdade e ele sairia, né, livremente. Mas a Bíblia fala que tinha casos que aquela pessoa queria permanecer para sempre na casa do seu senhor. Então tinha todo um ritual, o seu senhor levava aquela pessoa perante um tribunal, né, em praça pública, e ali tinha um ritual, né, e ali ele furava a sua orelha e era chamado então o servo da orelha furada, onde ele queria ficar para sempre na casa do seu senhor. Então com isso nós observamos que o contexto da antiguidade parece ser um tanto bem diferente daquilo que nós aprendemos, né, no banco das escolas, né. E o terceiro subtópico desse primeiro capítulo, né, que nós estamos estudando, vai tratar a respeito do rico e do pobre, né. Então a lição também ela relata que a pobreza pode ser resultados, né, de catástrofes naturais, né. A pobreza também ela pode advir de problemas com as colheitas, né? Então, principalmente aquelas pessoas que trabalham com agricultura, né, que cultiva a terra, são pessoas que fazem investimento altíssimos, né, e colocam ali, né, a sua vida, né, na mão de um banqueiro que está emprestando, né, investimentos, e quando esse investimento dá errado, aquela pessoa acaba perdendo tudo, né? Então são problemas até com as colheitas, sem falar das guerras, né? As guerras também quando vinham saíam pegando tudo, né? E as pessoas ficavam sem nada. Então a pobreza, né, ela pode ser resultado destas questões. Agora também tem uma outra, né, um outro quesito que fala sobre a rebeldia do povo em obedecer aos mandamentos do Senhor, né, também a pessoa levaria à pobreza. E quando olhamos para a carta, né, a Tiago, né, a carta de Tiago, melhor falando, no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo de número 9, nós vamos encontrar recomendações do apóstolo Tiago em relação a esta questão. Então Tiago começa a escrever da seguinte forma: olha, meus irmãos, não tenhais a fé, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então Tiago estava falando, né, que quando as pessoas, nós, né, fazemos acepção de pessoa, nós não temos a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Senhor da glória, né?
Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre, né, com sórdido traje, e aí ele começa a descrever a questão de a pessoa agora atentar, né, para o rico, né, e desprezar o pobre, né? E o versículo de número 9, então, ele termina falando da seguinte forma: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, essa doutrina, né, quando estudamos a respeito de ricos e pobres, né, essa é uma doutrina bíblica, né, e apostólica, que a maioria dos cristãos desconsidera, principalmente quando se envolve com a teologia da prosperidade. Olha só, onde o pobre, então, ele é tratado, né, como um fracassado espiritual. E quando olhamos, então, para a epístola ao Tiago, né, aqui a coisa é diferente. Aqui é o contrário, exatamente o contrário, né? Pois Deus não está preocupado, olha só, com a distribuição de riquezas na igreja, mas Deus está preocupado, sim, na nossa transformação espiritual. Então, contudo, né, Deus, então, eu vejo ele usando, né, o pobre para provar o rico, né? Então, Deus espera, né, que os ricos tratem os pobres como iguais e mostrem, então, aprendizado assim no Evangelho. Então, os cristãos bem-sucedidos fazem, então, orgulhar-se do seu sucesso e lançar em rosto do pobre a sua falta de bênção, né? O que nós temos observado, o que nós temos visto, vivenciado, né? Mas vamos ficar com o que diz a palavra de Deus. O segundo capítulo dessa lição, ela vem abordando sobre as leis acerca de crimes, né? Então, primeiramente, ela vem falando sobre brigas, conflitos, lutas pessoais, né? Então, nós observamos, né, que aqui são tomadas, né, preocupações para que não se conceda compensação pelo ferimento causado a uma pessoa, embora sem causar a morte. O que ele vai querer dizer com isso é que quando havia conflitos, né, quando houvesse então brigas, né, que ocorria então lutas pessoais, muitas vezes era sem querer, não era premeditado. E se houvesse, né, então, de machucar uma pessoa e essa pessoa tivesse de ficar um período encostado, aquela pessoa iria pagar, né, os dias de trabalho normalmente, né? Então, isso que a lei estava então regulamentando. Isso quando não havia então a questão do pecado chamado de crimes então capitais. Os crimes capitais, né, relatados, né, dentro da Bíblia, praticamente são 4, que requereriam então uma punição capital, né? Então, esses crimes, né, capitais, então, dentre eles está o homicídio, aquele homicídio premeditado, né? Então, que está bem claro ali dentro do 6º mandamento, que é não matarás, né? Então, é aquela pessoa que fica ali na espreita, né, maquinando no seu coração, fazendo planos de como irá executar aquele plano. E nós encontramos dentro das mídias, né, veiculadas hoje em dia, muitos casos, né, que vêm à tona hoje e nós ficamos estarrecidos então pelos acontecimentos que nós estamos vivenciando dentro do nosso contexto social. Então, primeiramente,
encontramos o homicídio. Segundo, violência física contra os pais. Então era um outro tipo, né, de pecado, né, que também tinha como pena, né, a pena capital, né? Então a pessoa não ficava impune, né? E hoje nós encontramos, o que nós mais vemos é a questão, né, dos filhos, né, não obedecerem, né, a seus pais, né? Nós observamos ainda um outro questão de crimes capitais, era o sequestro, né? O sequestro também ele é apontado como um crime capital e tinha também a sua pena capital, né? E em último lugar era o abuso verbal contra os pais. Agora nós vemos, se o abuso então verbal contra os pais já não era permitido, quanto mais então a violência física, né? Então todos esses quesitos, né, envolvia, né, uma pena capital, né? Onde isso aparece então dentro do 5º mandamento. Tal desrespeito era considerado como se fosse então um homicídio. Se a pessoa chegasse ali e falasse mal do seu pai, era como se ele estivesse cometendo um homicídio. O último capítulo então desta lição, ela vem abordando sobre leis concernentes à propriedade, né? Então primeiramente ela vem falando sobre o roubo, né? O roubo eles colocam aqui tanto a figura do boi quanto também a figura da ovelha, né? Então são dois exemplos usados, né, como de roubo, né? São dois exemplos usados de roubo, porque eram animais então assim bastante comuns naquela época, né? Então o texto não indica então a razão de pagar, né, então 5 bois por um e 4 ovelhas por uma ovelha, né? Então talvez a perda, né, de bois fosse mais grave, olha só, porque eram animais utilizados no trabalho. Então era aquele animal que iria arar a terra, né, preparar a terra para o plantio. Então por isso que tinha um peso maior, ao passo então que as ovelhas eram criadas, né, para o fornecimento da lã e também da sua carne. Então a violação dos direitos de propriedade, embora pareça que em certas áreas os animais tinham então liberdade de andar, parece a esmo, né, também haveria campos, né, ou vinhedos particulares onde era proibido entrar. Então nós observamos que os hebreus eles reconheciam terras particulares e propriedades privadas, né? Eles conheciam. E se alguém então propositalmente deixasse o gado pastar na vinha ou um campo de uma outra pessoa, ela teria de reembolsar, né, com o melhor produto do seu campo a sua vinha pelo dano então causado pelo seu animal. Ele teria que reparar essa questão. Por último, dentro desse 3º capítulo, nós vamos encontrar a profanação do solo e o fogo. Então aqui dentro desse quesito nós vamos encontrar um outro tipo de negligência, que seria então, consistia então em cavar, né, uma cova, né, e aquela cova agora ela se tornasse um perigo para pessoas e também para animais que passassem por ali. Então nós vemos que a cova então em foco, né, poderia ser uma cisterna ou um poço, algo tão necessário, né, para a sobrevivência naquela época, mas sem dúvida covas abertas também eram algo frequentemente em qualquer redondeza, né, estavam por ali, né? Então nós observamos, né, que também tinha toda um regulamento, né, para esta questão.
não podemos entrar em detalhes, que nosso tempo já se esgotou, né, mas quero finalizar dizendo, né, apenas que continue, né, acompanhando a nossa programação da TV ADNP, né, pois sempre temos falado aqui que Deus tem bênçãos, né, para a sua vida, para a sua família, e continue conosco, né, até então nosso próximo programa, Escola Bíblica, aqui diretamente da TV ADNP. Um grande abraço e fique com Deus.